Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Saúde em Evidência, sempre trazendo temas importantíssimos para o seu bem-estar e a saúde da sua família. Hoje nós vamos conversar com o terapeuta sistêmico Carlos Silvan. Ele vai falar sobre o Setembro Amarelo, esse mês que é dedicado à conscientização e prevenção do suicídio. Vai falar muitas coisas lindas para você que está nos assistindo agora pela TV Nova. Esse programa é retransmitido todo sábado, a partir das 8 horas da noite, pelas redes sociais da TV LW, Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando que o nosso programa recebe o patrocínio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e Grupo LW. A gente dá boas-vindas ao terapeuta sistêmico Carlos Silvan, ele que atua na Secretaria de Saúde de Arco Verde como apoiador institucional e vai falar sobre o Setembro Amarelo. Olá, seja bem-vindo. Olá, Ilma. Queria agradecer o convite, agradecer a TV LW e queria agradecer também à Secretaria de Saúde por ter me autorizado, ter me convidado a vir dar esta contribuição. Vamos agora acompanhar um vídeo que fala melhor sobre essa campanha que é tão importante no mundo inteiro. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. No Brasil, cerca de 3.000 pessoas se suicidam por ano. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Você sabia que o atendimento de urgência relacionado à tentativa de suicídio aumentou durante a pandemia? O estresse causado em situações como essa eleva a pressão arterial e dificulta as nossas funções mentais, resultando em preocupações e alterações imunológicas. A soma de todas essas reações acontecendo ao mesmo tempo reforçam distúrbios de humor, ansiedade e angústia. A solidão e as perdas, sejam elas de entes queridos, de trabalho ou da liberdade, também agravam os problemas de saúde mental. Você sabia que as 3 principais causas do suicídio são o desespero, o desamparo e a desesperança? Fique atento aos sinais de alerta. Estudos apontam que as pessoas com pensamentos suicidas costumam apresentar 3 sinais típicos. Elas se sentem fracassadas, sentem desesperança em relação ao seu futuro e se sentem presas em suas vidas. Para diminuir o estresse do cenário atual de pandemia, mantenha-se conectado com os amigos e os familiares. Busque uma alimentação saudável, pratique atividades físicas e meditação. Crie momentos de lazer com atividades criativas como pinturas, música e dança. Sua dor não é frescura. 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Procure a ajuda do seu médico caso sinta sinais depressivos. Conte também com o apoio emocional e de prevenção ao suicídio do CVV, uma central de atendimento voluntária e gratuita para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas, todos os dias. Muitas informações importantes para você. E não esqueça, toda vida importa. A gente quer abordar aqui vários temas para que você se sinta a pessoa mais especial desse mundo. E nada melhor para falar sobre esse assunto, o nosso convidado especial de hoje, o Carlos Silvan. Ele vai falar, de um modo geral, por que é comemorado, por que essa campanha do Setembro Amarelo. Então, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente precisa recordar que, historicamente, no dia 10 de setembro, o mundo todo, comemora esta campanha para prevenir o suicídio,
que é uma situação, basicamente, onde as pessoas, ao não conseguirem construir e produzir sentidos para as suas vidas, terminam dando fim a elas a partir de cada experiência de cada pessoa, que é única. No Brasil, essa experiência da campanha do Setembro Amarelo, ela já vem acontecendo desde 2014 e tem assim uma iniciativa inicial, né, do Conselho Federal de Medicina junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Só que todas as secretarias de saúde, todas as secretarias de educação e a sociedade como toda, especialmente os movimentos sociais, né, que lutam pelo cuidado com a vida, pela preservação da vida e, no caso do suicídio, pela prevenção do suicídio, termina dedicando o setembro, todo o mês, às campanhas educativas, comunicacionais, de orientação e de práticas para que as pessoas também aprendam a lidar com as suas emoções, com as suas sensações, ou como dizia o próprio Freud, com as suas pulsões de morte, né? Às vezes são os egos inflamados, às vezes dificuldade de lidar com o trauma ou com o sofrimento. E a Secretaria de Saúde de Arco Verde, do qual eu faço parte, que eu junto com a doutora Socorro Vidal, a gente, junto com a política municipal de saúde mental, a gente desenvolveu e está até o final desse mês um conjunto de ações nas escolas, nas unidades de saúde, na comunidade, para orientar, ensinar, comunicar e fazer processos de escuta também qualificados sobre o tema. E qual o saldo positivo? É feito todos esses trabalhos, como o senhor citou. De que forma os profissionais de saúde podem ajudar essas pessoas que estão nessa situação? Olha, assim, além dessa tua pergunta, que eu acho muito importante e pertinente, a gente precisa compreender que os dados de morte no mundo todo, a partir do suicídio, elas ultrapassam mais de 300 milhões de vidas. Então, são muitas vidas que são ceifadas, né, pelas próprias pessoas com dificuldade de estar cuidando e dando conta da própria existência. Para mim, tem um saldo que é importante, é primeiro chamar a atenção para o tema. Eu acho que a exceção dos orientais, os europeus e todo o resto do mundo, os ocidentais, conversam muito pouco sobre a morte. E a gente precisa conversar sobre a morte, a gente precisa conversar sobre o suicídio, mas a gente também precisa conversar sobre a vida. Então, acho que é importante. Por exemplo, essa tua pergunta, mais objetivamente, a gente precisa fazer escuta qualificada das pessoas, escuta sensível, sem julgar as pessoas ou sem estar dando conselhos que não são adequados. Então, é importante, por exemplo, que a unidade de saúde, converse mais com as famílias. É importante que as unidades de saúde, os profissionais de saúde, conversem mais com as escolas. É importante que escolas, unidade de saúde, famílias se juntem, né, para encontrar alternativas para produzir o que eu chamo de humanização da vida, sentido para a vida, discutir projetos de vida, discutir projetos de felicidade, porque as taxas mais altas de suicídios são entre idosos e entre jovens. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Quando a gente vai discutir gênero, por exemplo, a gente tem aumentado o número também de suicídio entre as mulheres. Né? Por quê? Porque as mulheres também hoje ocupam cargos, lugares, responsabilidade na sociedade que até então não eram tão presentes. E a sociedade contemporânea, ela também, às vezes, não tem ajudado a gente a pensar mais na vida, no cotidiano, nas coisas, às vezes, simples, que faz sentido para a vida das pessoas. Eu acredito que é difícil, assim, para as pessoas aceitarem que estão com algum sintoma, né, de depressão. Depressão é uma das principais causas de suicídio. O senhor pode afirmar isso? Você está certa, é isso mesmo. Depressão, né, e é importante a gente descrever depressão, né, como esse momento que, às vezes, as pessoas estão em recolhimento profundo, e uma pessoa que no cotidiano era alegre, fazia as atividades normalmente, e no dia a dia ela tinha uma vida assim, plena de saúde, de tranquilidade, de potência, né, humana, e aí agora deixou de
apresentar satisfação para as coisas que gostava, estar mais recolhidas, estar mais reclusa. É importante a gente escutar essa pessoa e estar sempre disponível para apoiar. Especialmente quando a gente percebe que, às vezes, as pessoas também, quando não é a depressão, é o uso abusivo de álcool e outras drogas, por exemplo, né, de substâncias que são psicoativas, mas em dosagens muito altas, né, de forma inadequada, de forma irracional, sem nenhuma redução de dano. E a outra situação é pessoas que têm comportamento de bipolaridade, que às vezes está mais alegre, às vezes está mais triste, às vezes está mais eufórica, às vezes está mais contida, né? Então, analisar essas situações é bem importante. Carlos, e de que forma a família é fundamental, né? O papel que a família pode exercer para resgatar a alegria dessas pessoas? Porque eu acredito que a participação da família é primordial, né? Antes mesmo da pessoa procurar um profissional de saúde, a família pode contribuir para dar força a essas pessoas que estão nessa situação. Eu estou novamente de acordo contigo. Né? A família ela tem um papel importante, mas assim os profissionais de saúde que lidam com esse tema também precisam estar muito próximo da família, inclusive para orientá-las, para acolhê-las, para dar suporte. Eu acho que é importante. Por quê? Porque, às vezes, quando as pessoas, os usuários do sistema de saúde, chegam no sistema de saúde, muitas vezes ela já recebeu algum tipo de apoio solidário, né, da família, de um vizinho, de um parente. Às vezes, uma jovem ou um jovem que está em sofrimento emocional ou que está em depressão e a família não consegue perceber, às vezes é na escola que consegue detectar. Então, a família, a escola e a unidade de saúde precisam trabalhar articulada. E aí eu também coloco outros organismos da sociedade, como igrejas, centros comunitários, né, grupos de jovens. Tem grupos especializados que trabalham com Centro de Valorização da Vida, o CVV, é uma instituição sem fins lucrativos que também apoia muito nesse tipo de tema. Mas assim, a família precisa ser ensinada a lidar com esses temas. Carlos, existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que podem indicar a presença de ideias suicidas para que isso seja evitado, para que isso seja solucionado o mais rápido possível? Tem sim. Quando a gente estuda na psicanálise, né, assim, que é assim um campo da abordagem da teoria para cuidado com a saúde mental, saúde emocional, a gente vai perceber o seguinte: o Freud, né, o criador, o sistematizador da psicanálise, ele dizia uma coisa que eu gosto muito de falar com as pessoas quando eu estou discutindo saúde mental e saúde emocional. Essa pulsão de morte, que às vezes é o ego, né, inflamado, quando a gente ainda não tem consciência do que está acontecendo conosco, mas especialmente o ego inflamado, essa pulsão de morte ela precisa ser visualizada, e é aquilo que eu te falei. A pulsão de morte é, de uma certa forma, a negação da pulsão de Eros, do amor pela vida, né, do amor pela existência, né, pelas coisas. Então, às vezes os sinais são esses que eu estava falando, e eu retomo que quando tem uma pessoa que é bastante cheia de vida, cheia de vitalidade, faz as coisas no cotidiano, e depois isso deixa de acontecer, a pessoa vai entrando em processo de reclusão, ficando muito em silêncio, às vezes até cabisbaixo, não conversa mais, diminui a experiência de sociabilidade. Eu acho que é importante as pessoas já ficarem atentas. E outra coisa que é importante a família ter cuidado é com insumos que podem levar ao suicídio, né? Às vezes venenos, às vezes alguma coisa cortante, uma arma. Evitar. Quando perceber esses comportamentos, é bom assim, né, estar muito atento, mas sem invadir a existência daquela pessoa, né? Assim, uma escuta sempre amorosa, qualificada, gentil, delicada, para que a pessoa não se sinta cobrada nem julgada, mas acolhida. Carlos, você poderia nos falar quais são os principais distúrbios relacionados à prática do suicídio?
Assim, uma das coisas que a gente percebe que muitas das vezes o comportamento humano, é, ele é muito misterioso. Às vezes um trauma que foi causado em uma pessoa ainda na sua fase mais numa fase mais infantil, vai repercutindo em processo de sofrimento durante outra fase da vida. Ou, por exemplo, um jovem ou uma jovem, né, que perdeu o pai subitamente ou tragicamente. Então, é importante estar muito, digamos, conectado com essas experiências humanas. A outra coisa muitas vezes as pessoas têm, na sua constituição biofísica, bioquímica, né, biológica, necessidades de suporte, às vezes medicamentoso, né? Mas não só. Às vezes tem que ter um apoio de um psicanalista, tem apoio de um terapeuta, apoio de um psicólogo, de uma equipe multiprofissional. Eu acho que é sempre importante reconhecer e procurar um profissional que possa fazer isso junto com a família. Nós estamos conversando com o Carlos Silva, ele que é terapeuta sistêmico. Estamos falando sobre Setembro Amarelo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua com esse assunto muito importante. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandic. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandic. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara na nave só R$ 199,99. Estofado Herbal só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a Grato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Já estamos de volta com o programa Saúde em Evidência. O tema de hoje é Setembro Amarelo, esse mês, que é uma conscientização sobre a prevenção do suicídio. Sua vida importa, você consegue resgatar a vontade de ser feliz. Então preste bem atenção na nossa conversa com o nosso convidado especial hoje, Carlos Silva. Ele é terapeuta sistêmico e vai dar muitas informações para você que nos acompanha agora. A gente volta com o nosso programa, lembrando que recebe o patrocínio da Líder Empresarial, Grupo LW e Faculdade de Medicina do Sertão. Carlos, eu gostaria que você pudesse agora falar de que forma podemos agir para cuidar da nossa saúde mental, de um modo geral, para não cultivar certos sintomas que levem à depressão, que levem a uma pessoa querer tirar a sua própria vida. De que forma a gente pode ter uma saúde mental boa? Eu acredito que não tem, digamos assim, uma forma. São várias possibilidades que a gente vai construindo na caminhada. Eu acho que a sociedade contemporânea ela foi se perdendo, né, em si mesma
e ela hoje dá muito sentido a muitas coisas importantes, mas elas também deixam de dar, a gente deixou deixa e está deixando de dar importância a coisas que são muito significativas para as pessoas. Às vezes, a conversa sem julgamento, pode ser também uma escuta sensível e respeitosa, né, com o outro, sem entrar em processos de invasão da privacidade, só escutar. Eu acredito que a gente precisa conversar de forma gentil e amorosa sobre a importância de viver, mas a gente também precisa conversar com as pessoas sobre o sentido da morte, sem ser um sentido tão pesado, né? Porque ainda envolve-se na discussão do suicídio muitas culpas, muitos medos, né, muitas raivas, sensações que a gente produz, mas não conversa no cotidiano. Então é necessário a gente também ensinar que sentir raiva é uma coisa importante, mas precisa ser regulada, ser dosada. É importante que a gente compreenda também que os processos de culpabilização não resolvem. É melhor a gente discutir responsabilidade, corresponsabilidade no ato de viver, no ato de produzir a vida da gente e a vida dos outros. É importante a gente sempre se colocar empático com o outro, com a seguinte pergunta: se isto fosse comigo? E se ninguém consegue se colocar no lugar do outro. Eu sempre digo, eu sou antropólogo de formação e durante muito tempo estudo psicanálise e atuo nessa área, mas assim, uma coisa que eu sempre pergunto é: se essa experiência dolorosa ou se essa experiência exigente, desafiadora na vida do outro fosse comigo, né? Desenvolver essa empatia, esse respeito pelo outro que está diante de mim e estar também muito cuidadoso, muito conectado com a minha vida, com a minha existência. Então, é necessário a gente recriar reconexões com a gente mesmo. Eu acredito que esse é o dever de todos, né? Não só da família, não só dos profissionais de saúde, mas de um modo geral. De empresas também. Eu acredito que abrange em todos os segmentos. De alguma forma, você pode respeitar o seu funcionário, pode respeitar a relação entre professor e aluno, entre família, tudo é importante. O que o senhor falou aí, o respeito em primeiro lugar e se colocar no lugar do outro. Eu penso que a gente precisa reaprender a construir modos saudáveis, modos conscientes e modos mais bonitos de viver. E isso a gente só faz em comunhão com o outro. Então é necessário que a gente também aprenda a ser solidário, que a gente aprenda a ser cuidadoso, que a gente aprenda a olhar para o outro com muita gentileza. E essas coisas a gente reaprende a fazer isso. Então, quando você detectar que uma pessoa está em sofrimento emocional, que você está em sofrimento psíquico, ou tem algum transtorno, algum tipo de transtorno, por gentileza, não rotulem, né? Eu sempre digo que, graças à condição humana, a gente vai desenvolvendo neuroses e isso ajuda a gente a não desenvolver psicoses ou outras patologias ou outros quadros, né, mais sérios, né, um tipo de adoecimento. A gente precisa aprender que cada um de nós, de uma certa forma, também tem algum nível de adoecimento emocional e de algum tipo de adoecimento mental. Muito bem, Carlos. Estamos falando sobre um assunto importantíssimo, Setembro Amarelo. Agora, de que forma despertar o sentido da vida nessas pessoas que vivem uma frustração, uma extrema tristeza? Qual o mecanismo para devolver o sentido da vida dessas pessoas?
De que forma assim os profissionais de saúde chegam até essas pessoas e mudam esse quadro? Primeiro, eu acredito que o sentido da vida da pessoa a ela pertence. Só ela pode reconstruir o sentido, se reencantar. Mas a gente pode apoiar, a gente pode facilitar. Eu acho que os profissionais de saúde, de educação e de outras áreas afins, inclusive da comunicação, né, pode facilitar, ser ponte, ser fonte, digamos, fonte de inspiração, ser fonte de diálogo com esse outro. E esta fonte de diálogo que cada um está, ela deve ser feita assim de forma que não invada o outro, não invada a existência, não o violente ainda mais, já que ele está em sofrimento. Porque, às vezes, sem querer e querendo ajudar, a gente também violenta, a gente também desautoriza a existência do outro, a gente invade aquele universo íntimo do outro e não ajuda, termina piorando a situação. Por isso que eu reforço, é sempre muito importante, primeiro, a gente desenvolver processos de educação e de inteligência e de saúde emocional nas escolas, nas empresas, como falastes, e também, muito particularmente, com a responsabilidade da saúde, que tem um papel importante, porque tem os profissionais também qualificados para este assunto. Quando vocês realizam esses trabalhos nas escolas, só com uma conversa é possível identificar que algum adolescente já apresente assim algum sintoma de depressão ou que queira se suicidar? Então, esses dias eu estava numa reunião com Catarina, que é a nossa coordenadora de saúde mental, e eu estava conversando com ela sobre isso, de como muitas vezes a gente chega nas unidades de saúde ou numa unidade escolar e que quando começamos a conversar com as pessoas, começamos a, digamos, nos inserir naquele universo, né, naquele lugar, às vezes na família, com o pessoal das unidades de saúde da família, com muita atenção, com muito cuidado, a gente vai conseguindo perceber que algo não está certo. Mas a família ainda tem um papel muito importante, porque ela vive o cotidiano. Os professores vivem o cotidiano com aqueles alunos, então é muito importante. As pessoas não estão no cotidiano na unidade de saúde, elas não estão no cotidiano no consultório do psiquiatra. Às vezes ela vai em última instância, né? Ou ela vai à unidade, ou ela vai a um psicólogo, uma psicoterapeuta ou a um psicanalista já quando se sente no momento mais agudo, às vezes, da sua situação. E é necessário a gente prevenir. Então, as campanhas educativas, os diálogos com a sociedade, trazendo esse tema de uma forma mais tranquila, mais confortável, mais cuidadosa, ajuda muito. Em relação ao papel da imprensa, os meios de comunicação, de que forma esse segmento pode ajudar, né, na prevenção ao suicídio? Na sua concepção, Carlos, uma notícia sobre suicídio, uma notícia local, rapidamente viraliza, não é? Muitas pessoas compartilham. Você, na sua inteligência, no seu estudo, no seu conhecimento, você acredita que compartilhar uma notícia sobre suicídio alerta as pessoas ou, infelizmente, acaba instigando outras pessoas a cometerem o mesmo erro? Primeiro, eu acho que a imprensa e os processos de comunicação, os profissionais de comunicação têm um papel muito importante na prevenção do suicídio. Isso não está garantido pela existência da comunicação em si mesmo. Depende muito da abordagem da imprensa, depende muito de como coloca a notícia, de como aborda o tema. Porque, às vezes, é aquilo que eu estava a conversar contigo. Muitas vezes a gente fala de um jeito, né, que coloca uma mística, um mistério muito forte no suicídio. E eu acho que a gente pode tratar esse tema de uma forma que não seja tão pesada, tão densa. Né? Trate com mais humanidade, colocando que pode ser com qualquer um de nós, com qualquer do nosso parente, com um amigo nosso. Eu sempre digo, alguém em algum lugar
viver uma experiência de suicídio com um parente, com um colega da escola, do trabalho, um conhecido da rua. Então, a gente precisa trazer esse tema para perto da gente, mas conversando com as pessoas, tentando tirar isso. E, para mim, a imprensa tem um papel importante, construindo uma abordagem mais humanizada, né, desmistificar esses mistérios, esses mitos, né, sobre a morte, sobre o suicídio. Vamos agora fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouquinho a gente continua falando sobre Setembro Amarelo. A gente volta já. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara na nave só R$ 199,99. Estofado Herbal só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a grato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Já estamos de volta com o programa Saúde em Evidência. Muito obrigada por sua nobre companhia. Hoje, recebendo Carlos Silva, falando sobre Setembro Amarelo. O programa recebe o apoio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e o Grupo LW. Gente, esse assunto é muito importante e eu espero que você acompanhe até o final, porque tem muitas informações, muitos esclarecimentos sobre o Setembro Amarelo. A gente vai continuar aqui a nossa conversa, né, falando sobre, a gente falou sobre imprensa, os meios de comunicação, sobre a família, o papel da família, o papel das empresas, o papel de todo mundo para ajudar na prevenção do suicídio. Agora, em relação às redes sociais, né, todo mundo hoje tem uma rede social. De que forma as pessoas podem propagar o bem? Porque, na verdade, a rede social ela pode até induzir alguma pessoa. Infelizmente, nós temos estatísticas de que jovens sofrem bullying, se postar alguma coisa na internet, não vai achar bom, e aí acaba desencadeando essa vontade, né, de tirar a própria vida. Então, qual é o papel da rede social em ajudar as pessoas nessa situação? Eu acho que as mídias sociais, as redes sociais, no mundo contemporâneo e muito mais recentemente, ela ganhou assim uma importância muito grande, né? Todo mundo hoje pode produzir algo e usar as mídias, né, os meios, as redes sociais para divulgar coisas que são muito legais e coisas que não são tão legais assim. Para a questão da valorização da vida, com a situação de informar alguma coisa, primeiro eu acho que quem trabalha com as mídias deveria se ater, conversar com algum profissional da área,
ler alguma coisa a respeito e produzir algo que necessariamente não desencadeasse experiências de violência simbólica, ou seja, violência com a coisa mais profunda do ser humano, da sua representação, de como se representa, de como se vê no mundo. Por exemplo, a gente fala muito dos bullying que são feitos pessoa a pessoa, presencialmente, mas às vezes a gente vê tipo de comportamento violentos, homofóbicos, xenofóbicos, racistas, machistas, sexistas nas mídias. Então isso é um desserviço. Mas se você pega, por exemplo, um influencial digital, um influencer digital, que leva uma mensagem de reflexão, de apontamento de coisas positivas, de formas de prevenção, eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Muito bem. Agora, em relação, voltando um pouco sobre a questão quando você descobre que tem esses sintomas, né, de suicida, de que forma pode deixar essa pessoa entendida que é o momento certo dela procurar os profissionais de saúde, porque geralmente as pessoas elas não aceitam. A maioria das vezes elas não sabem a gravidade do problema. E aí uma pessoa da família é que tem que entrar em ação. Mas e se houver recusa dessa pessoa? Como levar ela até um profissional de saúde? Sobre a recusa, né? Eu acho que todos os seres humanos, em algum momento, por algum motivo, já recusou algum tipo de ajuda, né? Eu penso que depende muito da abordagem. Então, eu sempre chamo para a atenção da abordagem. Não é o conteúdo, às vezes, é como a gente aborda aquele tema. Eu acho que a gente pode conversar com as pessoas que a gente nota sem cobrar dela o tratamento, sem afirmar que ela está, né, em processo, mas tentando fazer uma escuta sensível, uma escuta qualificada, porque as pessoas vão revelando as suas dores quando ela tem vínculo, quando ela tem confiança. As pessoas não falam as suas dores para quem não confia. As pessoas não falam das suas dores para quem não tem confiança. Então é necessário que a gente se aproxime dessas pessoas com uma abordagem que não a coloque no canto da parede, por exemplo, que não imprima uma violência com ela, que não reforce a sua dor, mas que naturalmente, aos poucos, vai conversando e sem receita pronta, mas produzindo algum conteúdo que estimule sobre o barato da vida, que é legal viver. Exatamente, a vida é Carlos. bela. Com certeza. A Agora, vida é bela. você poderia citar uma lista, né, de atividades que tragam o bem-estar para a saúde mental. Que atividades seriam essas? Um esporte, para ocupar a mente em coisas boas, para afastar definitivamente o pensamento da pessoa tirar a própria vida. Não, essa tua pergunta é um bálsamo, assim. Eu penso que o esporte é uma coisa legal, mas a gente tem as práticas integrativas também, né? Yoga, meditação, a aromaterapia, os florais. Tem um conjunto de terapêuticas naturais, especialmente vindo do Oriente, vindo de outras partes do mundo e também do Brasil, que pode ajudar muito. E elas estão regulamentadas no SUS, né? Eu conheço uma experiência muito linda no Ceará, onde a padre, outros líderes religiosos, rezadeiras, parteiras, todas se juntam com o profissional de saúde no projeto Quatro Varas, né, que tem inclusive um médico, psiquiatra, professor da universidade, que discute com as pessoas esse tipo de conteúdo, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer que deveriam estar incluídas nos processos terapêuticos. A arte-terapia, por exemplo. A arte enquanto uma experiência, o teatro, a música, a dança, a biodança, danças circulares, as danças de pares, né, as danças de salão,
Todas essas coisas para as pessoas voltarem à experiência de sociabilidade, de comunhão com outras pessoas, de convivência com os diferentes, né? Eu acho que é isso. Quando as pessoas atentam à sua vida, às vezes é porque elas se sentem muito fora do seu lugar. Ela é muito diferentona às vezes e ela não é acolhida pela sociedade, né? Ela não é amada, ela não se sente amada. Então, essa expressão de amor profundo, né, de amor, digamos assim, amplo, ela é fundamental. Né? E às vezes eu sempre digo para os pais, para os filhos, para a mãe em situação de sofrimento, você já declarou ao outro que ele é importante para você, né? Que você gosta, que você ama, né? Palavras bonitas. É né? que a gente Falar um eu sente te e nunca amo. fala. E às vezes a gente sente isso pelo outro, né? A gente não quer, pô. E a pessoa fica só esperando receber um eu te É amo. como diz o Gonzaguinha, todo mundo quer saúde e sorte, ninguém quer morte. Não é? Bom, em relação à fé dessas pessoas, né, essas que estão assim em extrema tristeza, eles procuram, né, igrejas de todas as religiões e encontram uma esperança, porque na verdade essas pessoas que vivem nessa situação acabam tendo a fé bem abaladas. Então, qual o papel da igreja, dos religiosos, em ajudar essas pessoas que estão vivendo essa situação? Eu acho que tem várias expressões de fé e várias expressões de religião, de religiosidade. Eu sempre tenho procurado estudar as expressões do divino nos cristãos, nos indígenas, né, nos africanos, e cada um se expressa de um jeito, né? Os europeus, os orientais, os indígenas, todo mundo. Eu acho que falar das religiões, elas são sempre assuntos complexos, assuntos que a gente tem que tratar com muito cuidado, porque a fé, mesmo que elas sejam ensinadas nas sinagogas, nas igrejas, nos templos, elas também são alimentadas no cotidiano da vida das pessoas. Se a gente pegar os ensinamentos dos grandes iluminados, né? A gente conhece alguns, tem vários iluminados, né? A gente fala de um só, mas tem muitos iluminados. A gente vai encontrar. O que eu entendo é que as religiões, elas precisam exercitar junto com as pessoas em sofrimento emocional e psíquico e espiritual. E aí eu vou dizer aqui que é importante a gente cuidar da saúde espiritual, que não é necessariamente só nas sinagogas, nem nas igrejas, mas no cotidiano. Eu acho que os líderes religiosos têm um papel importante, na medida que acolhe aquela pessoa em sofrimento, que escuta sem julgar, que não dá receita pronta, né, mas que, digamos assim, coloca-se disponível para caminhar com aquela pessoa para o seu processo de educação, cuidado com a saúde, com a sua saúde emocional. Eu não descolo saúde e inteligência emocional, saúde e inteligência psíquica, de saúde e inteligência espiritual. Eu acho que elas estão todas coladas aí. E as igrejas, os religiosos, podem fazer processos educativos, podem ajudar nas campanhas, podem fazer mobilização, mas sempre diminuir. É importante diminuir a ideia de que o outro que dá fim à sua vida, por exemplo, está condenado. Né? Está condenado. Quem é que de nós aqui, seres humanos, que temos autoridade para dizer, para julgar, de dizer para o outro para onde é que o outro vai, depois dessa experiência humana, que a gente ainda não sabe depois disso como é? Possivelmente as nossas inteligências vão ficar na memória dos seus queridos, das suas pessoas, mas é importante que os religiosos sejam, para além de teológicos, sejam humanos, sejam amorosos, sejam respeitosos, sejam escutantes, façam escutatórias.
Amor e respeito é a base de tudo. E você que nos acompanha agora pela TV 9, pelas redes sociais da TV LW, está acompanhando esse tema super importante. Você está precisando de ajuda? Você se identificou com algum desses sintomas que a gente falou aqui? Então, sua vida importa. Eu gostaria que Carlos agora pudesse fazer um convite especial para as pessoas que estão agora nos assistindo. Caso eles precisem de ajuda, qual o primeiro passo? Onde procurar? Quem procurar? Aqui em Arcoverde, quais esses serviços oferecidos para a população? Eu vou falar do SUS, porque é uma política pública, uma das mais importantes do mundo, e ela foi construída pelos brasileiros e pelas brasileiras. E dentro do SUS, a gente tem uma política de saúde mental que funciona em todos os municípios brasileiros, que, na realidade, se organizam por dentro da atenção básica da unidade de saúde, com a equipe multiprofissional, médicos, enfermeiras, agentes de saúde, agentes auxiliares de enfermagem, dentistas, enfim. E a gente tem, dentro da política de saúde mental, os CAPs, né? CAPs de álcool e outras drogas, de situações mais complexas, né? E a gente tem esses espaços. Não é vergonhoso a gente estar em sofrimento. Todos os humanos sofrem em algum momento uma dor profunda de uma perda de um querido, de um trauma que teve na infância ou já na fase adulta. Então, eventualmente, a gente também se sente com muita dificuldade de viver. Mas viver é uma coisa que vale a pena. Então, converse com o seu marido, converse com a sua esposa, não julgue, converse com o seu filho, com a sua filha, com o seu aluno, com o seu colega na escola. Um professor está sofrendo, acolhe o outro. Um profissional de comunicação acolhe o outro. Os profissionais de saúde podem acolher um outro. E a família, junto com a comunidade. Sabe, o papel da comunidade é importante para a gente criar laços de solidariedade, apoio mútuo entre nós, compreendendo que qualquer um de nós pode ter um sintoma mais agudo de sofrimento emocional, psíquico ou de abalo, por exemplo, na sua estrutura de inteligência espiritual, na fé, na esperança. Então, procure a unidade, procure uma diretora da escola, procure um amigo de confiança, mas especialmente procure um profissional que tenha um conhecimento para cuidar, para apoiar você com os cuidados com a sua saúde mental, psíquica e espiritual. Eu acho que fica o convite. Vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o tema Setembro Amarelo, toda a vida importa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara na nave só R$ 199,99. Estofado Herbal só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a Grato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área.
A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Programa Saúde em Evidência, abordando esse tema tão importante, Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Muitas informações, eu acredito que ajudou você que nos acompanha desde o início do programa. A gente já está chegando na reta final, mas Carlos ainda vai falar um pouquinho mais como ajudar as pessoas que estão passando por um momento difícil. Tem tantas coisas boas que você pode ainda vivenciar. A vida é uma dádiva, a gente tem que valorizar, a gente tem que dar a volta por cima. Você consegue. Esse é o recado que a gente quer dar no programa de hoje, Saúde em Evidência. Você vai passar por essa barreira, porque na vida todo mundo enfrenta obstáculos, barreiras, e a gente tem que se manter firme e forte, de cabeça erguida. Aconteça o que acontecer, você consegue dar a volta por cima. E o Carlos agora vai finalizar a nossa conversa falando sobre como a cultura influencia o desenvolvimento na saúde mental. Eu acho que essa pergunta é assim muito pertinente, porque eu gosto muito da antropologia quando a gente conversa sobre que cultura é um jeito de sentir, de pensar e de agir das pessoas, de uma certa civilização, né? E a saúde mental, ela é uma produção dos indivíduos, mas ela é uma produção também da coletividade, né? Por exemplo, agrupamentos sociais que têm como prática a violência, ou simbólica ou física, essas práticas são adoecedoras, né? Elas não são saudáveis, né? Por um outro lado, a gente compreende que discutir isso com as pessoas é discutir subjetividade. Por quê? Na sociedade, a gente discute muito a coisa da objetividade, a coisa do concreto, mas por trás disso tem uma produção de subjetividade. As pessoas têm as suas memórias afetivas, as pessoas têm as suas necessidades afetivas, as pessoas têm as suas ofertas afetivas, né? Capacidade de ofertar amor, por exemplo, aos outros, de produzir, afetar o outro saudavelmente, que eu acho que esse programa está tentando fazer isso, afetar os outros saudavelmente para o campo da saúde mental. Então, eu fico pensando assim, que a cultura, ela é produtora de saúde, mas ela também é produtora de doença. E a gente precisa identificar isso. Por exemplo, em algumas práticas de estímulos, por exemplo, os processos de mutilação ou da negação da vida, ou da negação do corpo, né? A gente vive uma sociedade que nega os corpos, as existências dos corpos, né? Então, a gente julga muito a moça que usa uma roupa mais colorida, ou que usa um traje mais avançado, né, mais ousado. A gente também critica o homem que usa roupas diferentes do cotidiano, e a gente não para compreender que o outro tem a autonomia e essa possibilidade da liberdade, respeitando as diferenças, respeitando os outros, de ser aquilo que ele consegue ser. Então, a gente vive num mundo infantil, que vive na idealização, na fantasia. Quer dizer, assim, é um mundo ideal, é a pessoa ideal, é o ideal. E o ideal é uma experiência também de produção daquilo que não é real. Então, a gente precisa viver a vida real. E a vida real é, às vezes, exigente, às vezes desafiadora. Tem dia da alegria, tem dia da tristeza, tem dia da festa, tem dia do velório, tem dia do nascimento, tem dia da morte. E aí, por exemplo, a gente precisa compreender e lidar com isso. Então, eu gosto muito da ideia de trazer o bambu, a árvore bambu, como uma experiência para a gente se inspirar. A Maria Bethânia, inclusive, canta essa dança que as árvores fazem com a chuva, numa das músicas delas. Então, o bambu, ele é resistente não porque ele é duro, mas é porque ele tem a capacidade de dançar com o vento.
e ele não se quebra. Mas uma outra árvore que não tem capacidade de dançar com o vento, às vezes ela se quebra. E a gente vai chamar isso na experiência humana de resiliência, de eu poder ir e voltar, de eu poder ter paciência comigo, de eu poder paciência com o meu amigo, com o meu filho, com a minha companheira, com o meu aluno, com o meu colega de trabalho, compreendendo que a minha generosidade com esse outro nada mais é do que a generosidade comigo também, porque eu tenho os meus porquês, as minhas dores, né, os meus sofrimentos. E quando a gente ajuda o outro a sanar-se, a gente também vai se sanando. A gente vai se curando também. Não gosto muito de usar a palavra cura, gosto muito mais dessa palavra de ressignificar a vida, cotidiano, ressignificar as dores e produzir esperança. Mas em Paulo Freire, a esperança é uma ação. E para a gente prevenir o suicídio, a gente precisa ter ação. Ação no campo da saúde, no campo da comunicação, no campo da educação, no campo da assistência social. A gente precisa garantir políticas públicas que sejam humanizadoras, que sejam humanizadas, mas também que ela seja acolhedora, que a gente, as práticas sociais, as práticas humanas da escola, do posto de saúde, seja inclusiva, não excluam as pessoas. Muito bem, Carlos. Finalizamos, então, o nosso programa de hoje. Quero muito agradecer sua participação. Eu tenho certeza que ajudou muita gente agora que está acompanhando o nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Nosso espaço estará sempre aberto para outras conversas e outras informações. Muito obrigada. Então, eu agradeço e acho que também você me ajudou muito a dizer a palavra. Obrigado, viu? Pelas perguntas, pelas conexões. Gratidão. E assim finalizamos o programa de hoje, Saúde em Evidência, transmitido todo sábado pela TV Nova, a partir das 9 horas da manhã, e retransmitido pelas nossas redes sociais da TV LW. Recebemos o patrocínio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e Grupo LW. A todos uma vida cheia de recomeços, uma vida cheia de amor próprio, uma vida cheia de amor ao próximo. Toda vida importa. Até o próximo programa.